estava com o vídeo aqui, aí ele foi interrompido por alguma razão, falando que continha música, mas não tem música nenhuma. E aí a gente vai falar hoje um pouquinho no nosso programa Papo de Especialista, né? No sentido de papo com quem sabe, né? A gente começar a entender melhor a TFC, que também tem muita confusão. E vou chamar a Botanás aqui para dentro. A live da semana passada, a gente falou uma coisa específica do terapeuta, para o terapeuta, né? Que era a questão dos modelos. E hoje a gente vai falar de algo mais geral, assim, para ficar gostoso, legal para todo mundo, né? Então, a pergunta, né? A voz crítica, né? Tudo que a gente quer se livrar, né? Uhum. Mas não é o modelo da TFC se livrar da voz crítica, né? Pelo que eu Sim, entendi da live passada. sim. É o que é, de onde surge a origem da voz crítica, é isso? Veio A essa pergunta da origem da Fabiana. voz crítica. Sim, ótimo. Uma ótima pergunta e dá espaço para a gente falar daquilo que a TFC propala, né, que é ser uma abordagem biopsicossocial. Não fazer um pouquinho de biológico, um pouquinho de social e um pouquinho de psicológico, essas coisas separadas. Não. É tudo isso junto. E hoje nós teremos oportunidade, então, de falar um pouco disso. Então, de onde surge, qual é a origem do eu crítico, essa voz crítica que todos nós temos, né? Ouvir vozes, para início de conversa, né? Ouvir vozes é um fenômeno comum. Todos nós ouvimos vozes. E o esquizofrênico, né? Quem sofre de esquizofrenia, ouve vozes de uma maneira somatizada. Mas nós ouvimos vozes. Agora, por exemplo, eu acabei de olhar o relógio e pensei, gente, será que vai dar tempo de eu falar tudo isso? Então, eu acabei de ouvir uma voz crítica, na verdade, né? Porque ela, de alguma maneira, essa voz está dizendo não vai dar tempo. Você já começou a enrolar, Nazaré? Essa voz acabou de me falar. E quem sofre de esquizofrenia escuta essa voz sob forma sensorial, auditiva, ou vendo uma pessoa falando. Nazaré, acelera, sua estúpida, já vai você de novo errar, você não vai conseguir. Então, uma vez a gente publicou um vídeo no nosso Instagram comentando isso, né? E foi um vídeo, foi um comentário assim mais animador que eu tive, porque a pessoa disse: "Ai, por favor, não para de publicar conteúdo desse tipo". Provavelmente é uma pessoa que sofre de ouvir vozes e sentiu naturalizado, né? E é assim mesmo a TFC. Para a TFC, nós todos temos os mesmos problemas, né? Então, ouvir vozes, para começo de conversa, ouvir vozes é um fenômeno humano natural. Todos nós ouvimos vozes. E a voz crítica é uma voz que, dependendo do caso, né, é uma voz muito crítica, que faz xingamentos, né, como eu acabei de falar. Estúpida, idiota, sua otária, burra. Às vezes faz xingamentos, às vezes é só crítica mesmo, né? Atualmente eu já não ouço xingamentos, mas eu já ouvi xingamento. Idiota. E como que é? Não é uma voz clara, mas a gente falando pra gente mesmo. Mas que isso? Que estúpida, como eu fiz isso de novo? Então parece que nós estamos falando conosco mesmo, na verdade somos nós mesmos, o eu crítico ou o self crítico é apenas uma parte de nós, e nós vamos justamente falar disso hoje, mas aparece como um diálogo conosco mesmo, né? Como eu mencionei aqui agora. Nossa, já estou enrolando tudo de novo. Então, eu me criticando, mas nós chamamos de eu crítico como se fosse uma
parte de nós. Porque a outra parte, com certeza, para que eu estou aqui falando? Porque tem uma parte que quer falar. Por que a Fenícia está aqui falando? Porque tem uma parte dela que quer falar. Então, nós consideramos que nós temos uma parte de nós com uma motivação de crescer, de evoluir ou de compartilhar, simplesmente compartilhar. Nós somos seres de partilha, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, essa TFC é tão boa, que vontade do mundo inteiro saber disso. Então, essa é uma motivação de compartilhar coisas boas que nós temos. Tem outra motivação também, que é, nossa, eu quero me desenvolver, então eu quero falar para as pessoas, eu quero conseguir falar essas coisas boas para as pessoas. Isso vem de outro sistema, que não é de compartilhar. O sistema de compartilhar é o sistema que a gente chama de sistema de afiliação, sistema de partilha, sistema calmante. Esse é o sistema que faz a gente querer compartilhar, mas tem outro sistema que faz a gente querer crescer, ele tem motivação da gente se desenvolver, mas tem outro sistema, que é o sistema de ameaça. Esse sistema atende a tarefa de vida, que é a primeira tarefa, a principal, a mais importante, que é a tarefa de lidar e afastar ameaças e conseguir segurança e proteção. Então, essa voz crítica vem desse sistema. Pronto, poderíamos parar aqui. Nós temos um sistema... Você falou o sistema de ameaça, vem do vermelho? Eu achei que viesse do azul. A voz crítica? Não. Vem do vermelho. Essa de querer, né? Você melhorar e se promover e compartilhar por essa razão de conquista, né? E quando a gente faz também essa divisão, né, Fene? É uma divisão didática, porque às vezes tem dois sistemas compartilhando. Quer ver uma coisa? Por exemplo, às vezes, está acontecendo comigo, eu tenho 50 anos e às vezes eu faço alguns trabalhos que eu não quero, mas eu penso assim, quantas vezes eu pensei assim, gente, por que eu fiquei no doutorado viajando? Eu fiquei lá em Ribeirão estudando e eu ficava viajando toda semana, gastando dinheiro e energia, principalmente energia, viajando. Por que eu queria manter o consultório aqui? Eu não queria fazer isso. Eu não queria, mas eu tinha medo de perder meus clientes aqui. Então, veja, eu não tive coragem de falar o quê? Eu tô acabando comigo, eu não tô querendo fazer isso. Eu vou fechar meu consultório. Então, eu continuei. Isso é que, por exemplo, no Brasil as pessoas não são tão endividadas, mas nos Estados Unidos, aquele negócio de hipoteca, né? A pessoa fica trabalhando 20 anos. Aí você pensa, mas como? Larga seu emprego. Não, eu tenho uma hipoteca para pagar. Não é possível, você não pode fazer uma coisa que você não quer. Então, aí nós temos dois sistemas regulando a decisão da pessoa. Sistema de conquista e o sistema de ameaça juntos. Esse é um exemplo. Como se a motivação do azul fosse o próprio vermelho, né? Exatamente. Então, é uma situação que a gente considera assim, motivação baseada na ameaça. Então, quer dizer, a pessoa, motivação de conquista baseada na ameaça. Em inglês, threat-based, não sei em inglês, mas tem as três palavras, que é conquista baseada na ameaça, né? Drive-based, acho que é isso. Bom, então, assim, só para voltar para o nosso tema lá. A live estaria terminada se a gente considerasse já respondida assim. A voz crítica vem da ameaça, porque vamos pensar assim, o objetivo, qual a função da voz crítica? Proteger esse organismo. Então, quem que busca proteção? Quem busca proteção? O sistema de ameaça. Então, a voz crítica, ela surge
alimentada pelo sistema de ameaça. Mas só que eu queria ir um pouco mais fundo na origem disso. Nós não falamos que a TFC é biopsicossocial, então acabamos de dar uma explicação psíquica. É um sistema psíquico, é um sistema da mente de regulação da emoção, das emoções do sistema de ameaça. Medo, acabei de falar. Ai, não, não vou. É claro que assim, às vezes eu fico me perdoando pensando assim, bom, os clientes não aceitavam atendimento online naquela época que eu estudava, né? Eu estudei viajando de 2018 até 2018, 2019. Eu viajei antes também, mas intensamente toda semana foi 18 e 19. Eles não aceitavam muito. Não, foi depois da Então, pandemia, ninguém né? tinha essa mentalidade de atendimento online. Porque eu penso hoje, para que eu não atendi online esses clientes? Mas de Não tinha toda essa opção, forma me faltou. né, naquela época. Mas tinha. Eu acho que me faltou coragem e sabedoria. Porque faltou compaixão, né? Autocompaixão, porque, na verdade, eu tinha que ter olhado os limites do meu corpo e agir com inteligência. Tipo, eu tinha bolsa, então não tinha risco nenhuma para minha sobrevivência. E, claro, eu poderia começar do zero, novos clientes, depois que me formasse. Mas o sistema de ameaça ficava ali. Tinha outros fatores. Eu participava de um programa de TV aqui em Foz, que tinha a ver com o meu doutorado e outras coisas. Então, não era só isso. Nem era o casamento, que o meu casamento é super leve. Meu marido também estava fazendo doutorado. Eu ficaria tranquilo lá, viajando uma vez por mês para cá. Para ser sincero mesmo, é o sistema de ameaça. Falta de autocompaixão, me faltou coragem e sabedoria para eu ficar lá, né? Seria tudo melhor se eu ficasse lá. Então, é o típico caso do sistema de ameaça. Tá, então, explicação psicológica. Aí eu queria entrar na psicológica e social, né? Porque entrou fator econômico, não é? Não é isso? Eu falei, ai, nossa, meus clientes, como é que vai ser minha clínica, né? Meus clientes são de Foz. Então, eu dei já uma visão da influência social e psicológica na minha decisão. Mas agora eu quero falar da biológica, porque essa é encantadora e vocês, provavelmente a partir de hoje, com essa visão, vocês vão ser muito mais leves com vocês. Mais ou menos na década de 80, uma pesquisadora grega, que agora eu não vou lembrar o nome, mas fico devendo para vocês, de repente a gente coloca no comentário da gravação dessa live depois. Uhum. Ela estava fazendo as pesquisas dela, né, na ressonância magnética funcional. Ai, que vontade de lembrar, tá na ponta da minha língua o nome dela, mas esqueçamos isso. Então, É uma voz que fica falando. Lembra, Nazaré? Como é que você não sabe lembra? o nome da... Olha a voz. Então, nas pesquisas dela, né, os participantes da pesquisa entraram ali na máquina de ressonância magnética. Ela, então, esqueceu a ressonância ligada e saiu para o intervalo, né? E falou com os participantes: quer ficar aí? A nossa próxima tarefa começa daqui a 10 minutos. Quer ficar aí? Ou você quer se levantar? Aí a pessoa falou: ah, não, é difícil entrar aqui e ligar toda essa parafernália, então é difícil sair, né? É difícil entrar, sair, entrar de novo, então eu vou ficar aqui. O participante falou. Aí ela esqueceu a ressonância ligada e ela saiu, e quando ela voltou, se deu conta de que tudo estava acontecendo ali no cérebro do participante, sendo que até aquele momento, eu falei para vocês, né, entre a década de 70 e 80, sendo que até aquele momento havia uma crença firme de que o cérebro descansa quando a gente descansa, mas não é o que apareceu ali na tela da ressonância magnética. Então, ela ficou curiosíssima com aquilo, porque aquilo muda tudo na neurociência, e eles então começaram a pesquisar aquele estado. E observaram que quando nós estamos sem fazer nada,
o cérebro entra num modo de funcionamento. Olha a palavra que eu falei, modo. E porque eles justamente deram o nome de modo padrão de funcionamento, DMN, Default Mode Network, ou seja, rede de funcionamento padrão, é um modo de funcionamento em rede. Por que rede? Porque lá na ressonância mostra um tanto de áreas conectadas, é uma rede de conexão. E essa rede funciona, eles já descobriram tudo depois, né? Funciona com funções muito interessantes. E aí eu vou contar para vocês exemplos, vou ilustrar e vocês vão identificar na vida de vocês. Por exemplo, dentro de um ônibus de viagem, a gente não consegue ler. Ah, você não está interessado em assistir filme, que eles colocam filmes ridículos lá. Então a gente começa a olhar pela janela e você não tem nada para fazer. Viajar. Esse é o momento que você, assim, que é o melhor exemplo de funcionamento dessa rede. Aí a gente começa a processar. Nossa, ontem eu falei isso com o fulano. O que será que ele entendeu? Nossa, será que ele entendeu aquilo? Não foi o que eu quis dizer. Nossa, eu preciso ligar para ele. Aí você concluiu um pensamento. E o que essa rede está procurando fazer? Registrar sua identidade. Porque, veja, o que eu fiz comigo? Falei uma coisa de um jeito. Esse jeito não era muito adequado. A pessoa pode ter entendido errado, preciso conversar com ela. Porque, veja que isso tudo funciona sob forma de algoritmo. Então, se eu falei coisas que eu não deveria, então eu sou uma boca aberta. Quem fez isso é a DMN. A DMN tem a função de registrar memórias de identidade, auto-identificáveis. Não existe um consenso sobre a forma de dizer, mas é criar memória de identidade. Eu sou boca aberta. Aí você pode pensar assim, mas que é isso? Então o cérebro está trabalhando contra a gente? Não, não é. Não é isso. Ele é muito eficaz. Para quê? Para que isso? O cérebro está criando memórias da minha identidade para que na próxima vez que eu for conversar com as pessoas, ele me lança essa memória. Ó, Nazaré, toma cuidado, hein? Olha o que você vai falar, você é boca aberta. Aí, olha como ele é incrível, o cérebro. Ele tem uma única função. O cérebro tem uma única função, que é nos ajudar a sobreviver. O cérebro não tem um projeto para nós sermos felizes. Porque daí vocês já podem concluir o seguinte: nossa, então, será que isso tem alguma coisa a ver com os transtornos mentais? Bingo! Acertou! Muitos estudiosos relacionam os transtornos mentais com a DMN. Ah, então, isso quer dizer que ela é boa para um lado, mas não é boa para o outro, com certeza. Então, daí vocês vejam quão complicado é o nosso cérebro. Nós temos uma rede para nos ajudar, que ela mesma pode ser a responsável por criar transtornos mentais. Então, vocês vejam, eu dei um exemplo, né, da DMN, mas aí tem uma quantidade. Você está lá mexendo um arroz que você está fazendo e pensando, nossa, acho que não coloquei a roupa para bater ainda, eu tenho que bater a roupa. Nesse momento, a DMN está registrando, sou desorganizada. Eu sou lerda, não dou conta de fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Ela tá fazendo isso. Mas aí você não falou que é enquanto a gente não tá fazendo nada? É que você tá mexendo o arroz. Mas enquanto você tá mexendo o arroz, essa tarefa é automática, não é? Então, enquanto descansar, você está pensando, não precisa tanta atenção, né? Não preciso pôr em atenção. algum momento Faz no precisa. automático e a cabeça fica, você pensa mil coisas quando você está cozinhando, quando está tomando banho, vem mil informações na cabeça. Exato. Né? Então, enquanto você está pensando, para 2 xícaras de arroz, eu acho que eu vou colocar menos sal. Eu acho que hoje eu quero fazer um arroz mais amarelinho, vou colocar curry, vou colocar.
Então, nessa hora, a DMN está desativada. Mas depois que você colocou, tá ali só torrando, a DMN entra em ação. Porque você não está fazendo nada que exija consciência, ela entra em ação. Aí você começa a pensar, acho que eu não coloquei a roupa para lavar. Nossa, já são 10h30, eu tenho que buscar meu filho 11 horas na escola. Aí terminou o raciocínio, ela guarda a memória. Sou desorganizada, não dou conta de fazer as minhas. Minha vida está um fracasso, porque não tenho ninguém para me ajudar. Eu sou sozinha. Vocês Mas, por exemplo, essas combinações são sempre, o resultado sempre negativo? não Não, necessariamente, mas mais negativo. O cérebro tem um viés assim, sim. porque veja, a função dele na garantia de sobrevivência. Então ele vai gastar tempo com as coisas que já estão. Ele vai mexer em time que está ganhando, Não, né? Ele vai é. gastar tempo para ficar, sabe, gastando energia e memórias. Olha como eu sou boa para temperar o arroz. Não, ele não vai gastar. Já está dominado isso. Ele vai gastar Hum, tempo com as ameaças. sim. E a- Então, não sei para vocês, mas quando eu estudei sobre a DMN, eu falei, gente, não tem jeito, eu não tenho culpa mesmo. Eu não não tem como. Então, fazer o quê? faço Né? Se é no momento. não. Então, exato, essa pergunta é ótima, né, Fene? É porque, pelo menos uma esperança a gente tem que deixar aqui, né? Então, nós temos que tomar consciência da DMN. Então, se você está na academia, não faça academia, sabe? Assim, distraído, coloca uma música, ou fazer academia assistindo uma palestra ao mesmo tempo. Uhum. Tome consciência das coisas. Às vezes, de vez em quando, faça academia só fazendo a ginástica. Aí, quando você escolher, claro que você faz uma esteira automático, então você não precisa ficar prestando atenção sempre. Mas se você escolher escutar uma palestra enquanto você está fazendo uma esteira, fique consciente da palestra que você está assistindo. Não é, por exemplo, assistindo a palestra e na mão da DMN, tipo assim, nossa, vou usar isso lá no meu Instagram. Nossa, como esse cara sabe muito, eu preciso chegar nesse ponto. Então, está na mão da DMN. Então, nós temos que ter mais consciência dela. Então, como tomar mais consciência dela? É mindfulness, né? Só que uma vez perguntaram assim para o Paul, obrigado a praticar mindfulness e é tão importante, é essencial mindfulness para a TFC? A resposta dele foi não. Tem um monte de gente compassivo que não pratica mindfulness, nem sabe o que é mindfulness. Mas a própria compaixão, veja só, o que é a compaixão? É a sensibilidade para o sofrimento. E nós acabamos de passar uma informação sobre o sofrimento. Então, é um ato de compaixão você ficar atento à DMN. Então, ficar atento a Agora, essas vozes e saber que você tem um crítico que advém das suas necessidades sociais, das suas necessidades psicológicas e orgânicas, biológicas. Então, o crítico ele tem um viés biopsicossocial. Fala, Fênia, desculpa te interromper. não, imagina, eu peço desculpa. Então, o bio é isso que é biológico que a gente está acontecendo. Se são 40, essa que é aquela quase metade do tempo que a gente está em. É o default É, mode? É quase exato. metade do tempo que a Da gente está. vida, nós estamos na Default Network. Então, pensa. Então, Fala, assim, desculpa. quanto mais você ficar brisando, que eu chamo isso de brisar, né? Que você fica assim meio. É, por exemplo, as Ô, pessoas Fênia, eu vou falam te assim que quando interromper você. só para mandar um abraço para o meu amigo querido, que é o Pierre, que tá, ele falou muito Tá. bacana. Tá vendo que a gente tem que falar não só para terapeutas, tem gente que está interessado nas Aliás, eu coisas ia te para falar ele isso. Quando mesmo, você viu? falou, Obrigada, você Pierre. Fico feliz com seu comentário. porque às vezes você fala um termo que às vezes pode ser que não entenda. Por exemplo, você fala assim, são muitos algoritmos e tal, né?
Aí é que eu ia Aham. te falar até pra você dar uma explicada nisso, Para para as não pessoas. usar essas expressões, isso mesmo. Não, É para uma você explicar, regra porque você falou. mental, né? Não entendi, peraí. É uma regra mental, né? A regra diz assim: se aqueles exemplos que eu dei, né? Aham. A minha decisão, né? Se eu ficar em Ribeirão, vou perder todos os meus clientes e eu vou ficar pobre, não vou ter como me sustentar depois que terminar o doutorado. É uma regra mental. Então, quando eu falei algoritmo, obrigada, né, Fene, de ter falado, me alertado sobre isso. O algoritmo é essa regra que o cérebro, gente, ele Conclui funciona sozinho. como um computador. Uhum. Ele tem uma linguagem binária, né? O computador não é assim, se, então. Tudo no computador é uma linguagem binária. Então, o cérebro é assim também. Então, ele não vai ficar assim, é, filosofando uma questão de jeito nenhum. É Uhum. se, então. Então, se eu não consigo organizar as tarefas da casa, então eu sou desorganizada. É assim que o cérebro funciona. Ai, adorei esse exemplo. Se, então. Bem, É. sem meio termo, bem Então, radical. Preto ou a branco? solução. Isso é binário, Exatamente. né? Tipo, se isso Isso. acontece, é assim, ele já É, conclui aquela linha alta. é. Tá. Isso. Então, a única solução que nós temos é a autocompaixão, que é a sensibilidade para a nossa condição humana. Nós estamos todos na mesma situação. Não tem ninguém nesse mundo que não tenha um crítico interno. Então, e esse crítico interno advém das preocupações sociais, psíquicas, como nós demos o exemplo, e biológicas, de um cérebro complicado, porque está em evolução. Esse cérebro não está pronto, ele Uhum. está em evolução. Então, nós temos que saber que somos muito limitados, enviesados pela negatividade. É. E a única coisa que nós podemos fazer é ter compaixão, que é essa sensibilidade e motivação para aliviar esse sofrimento. Como que nós podemos aliviar? Tomando consciência. Não vamos nos deixar assim jogados no automático. Precisamos ter mais consciência. Dá para fazer isso levando mais consciência para o nosso cotidiano. Mais atenção. O que o meu cérebro está falando? Que voz é essa? Essa voz não sou eu. Não é a minha motivação de crescer, de ser feliz. É uma motivação de preocupação com as ameaças, de controlar as ameaças. Então, esse cérebro quer me Uhum. proteger, mas eu não posso aceitar que ele conduza um diálogo hostil, que ele controle a minha vida, né? Então, isso é o biológico. Quando você fala o psico, quando você diz que você. Eu achei que tivesse a ver com porque a sobrevivência, com o cérebro evolutivo. Quando você fala psico, é nesse contexto? É que psíquico, eu estou falando do ponto de vista, assim, subjetivo, que não é orgânico, né? É o psicológico. Então, os sistemas de regulação das principais emoções é uma divisão didática, sabe, Fene? Não dá muito para a Uhum. gente separar o emocional, o psicológico do biológico, mas é que a gente quer dizer assim que tem um fator que é bem orgânico, por exemplo, esse é físico, fisiológico, a DMN, né? Os Uhum. sistemas, a gente pode dizer que é mais psíquico, psicológico. Os sistemas, os três sistemas de regulação das Uhum. emoções, que é uma maneira que já foi substituída pelo Paul as três funções das emoções, né? Então, Eu gostava mais mas a gente não antes, vai sabe? entrar Fiquei nesse, vamos deixar apegada. para outra live, né? É para Uhum. outra live. Então, E o social, né? O social é aquele aspecto econômico das nossas preocupações de relações sociais e econômicas, né? e aí fazer uma pergunta, por exemplo, nessa parte social, não entraria também como a pessoa foi criada, em que ambiente ela se desenvolveu?
se foi um ambiente muito crítico, se foi um ambiente mais compassivo, isso também, sei lá, uma educação assim, sei lá, aquelas pessoas que estudam em internatos de padres, sabe? Aqueles orfanatos. Sim. Ah, peraí. Sim, sim. Oi? Desculpa, Não, tudo desculpa. bem. Não, mas Então, uhum, tudo bem. tem a ver também esse contexto, assim como... Eu já tinha ouvido falar que assim, a Tem. voz do Tem educador, relação com. aquela coisa, o medo, né? Claro Você que sim. crescer com aquele medo de fazer coisa errada, de não experimentar, de ter que fazer. Sim, sim. Também. Sim, sim, tem total relação. Mas eu sugiro que a gente, então, prepare uma live, né? Vamos deixar o povo com gostinho, né? Vamos preparar uma live de quem sabe as origens da história, as origens da vergonha e a história de vida nos medos e ameaças atuais. Eu acho que vale a pena. Aí a gente parte do zero, sabe? Falando o que é história pessoal, de relacionamentos, que é com os pais, com a comunidade, e as experiências de vergonha que a pessoa passou, como que isso se relaciona com as ameaças e com os comportamentos atuais. Eu acho que é uma live sensacional. Podemos preparar. O que você acha, Fênia? Bom, então, gente, eu tinha convidado a Cris para falar de vergonha. Ela na semana que vem não pode, que ela vai falar sobre corpo, né? Ela vem na Uhum. outra. Então a gente podia na próxima fazer Pode. essa, para aí Essa, quando a gente for fechou. assistir a dela, né? Então, Fechou. Sensacional. Um tema muito bom e aí a gente já deixa para o público geral e aí marcamos uma mais para frente para terapeutas de terapeuta. novo, né? Vamos atender a todos Aí a os públicos. gente faz essa que a gente falou no grupo de estudos, né? Que é bem, bem legal. Como é que chama? Sim. Como chama? Nossa, nós vamos ter que organizar um título, mas as origens, pode ser assim, as origens na história, experiências de vergonha, as origens dos problemas atuais na história pessoal e experiências de vergonha. Ficou um título grande, mas explicativo, né? Tá. Então tá bom. Então, não, e eu perguntei do que a gente falou hoje no grupo de estudos, como é que seria o nome do grupo na supervisão, daquela escala do terapeuta. Quando a gente for falar de terapeuta com os terapeutas, a gente pode falar disso. É a escala de competência do terapeuta, é isso escala de mesmo. competências. Uhum. Tá. Eu vou anotar tudo. Bom, não vou anotar nada, ficou gravado, depois eu volto aqui e revejo. Então, pessoal, obrigada. Obrigada, NASA. Muito A gente obrigada vai encerrar, também. né? Já foi respondida a pergunta, e aí, semana que vem, a gente está aqui de volta. Se vocês quiserem mandar perguntas, tudo para a gente ir, que a gente está construindo, né? O programa. Mas é para atender, né? Vocês, as dúvidas, o que surge, trazer um pouquinho do que passa lá no grupo de estudos e da supervisão para o pessoal também que não pode estar nesse horário. Tá bom? Então, boa noite, obrigada, Nasa. Até a próxima. Pierre Até a próxima. um abraço aqui, Pierre, todos. Um abração. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.